Colocar de pé para nós darmos início a mais uma escola bíblica. A paz do Senhor, você que está nos acompanhando por essa live, que a graça de Deus te alcance nesta noite através da palavra. Estamos dando início a mais uma escola bíblica com a temática Quarteto Fantástico do Inferno. É uma matéria que vai iniciar agora. Temos conosco também ali o Lanterna Verde. Eu olhei assim, eu conheço. E essa matéria vai dar muito o que falar, vai dar muitas discussões. Como o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, nós não abrimos espaço para discussões. Beleza? Você que está nos acompanhando, você acompanha aí as anotações, as questões bíblicas que a gente vai apresentar aqui e tire você as suas próprias conclusões daquilo que a gente vai falar aqui. Amém? Oremos a Deus. Bendito Deus, Todo-Poderoso, Eterno Pai, Deus de Israel, diante do Senhor nós estamos nesta noite, ó Pai. Sou grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos dado graça. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, com um confronto muito grande, que é trazer essa temática, Senhor, a mais uma escola bíblica. E eu tenho orado ao Senhor, eu tenho falado com o Senhor, e já faz um tempo que é o desejo do meu coração estar trazendo essa temática. E nesta noite, ó Pai, eu venho pedir-te em nome de Jesus que o Senhor venha me ajudar, Senhor, a trazer essa matéria, Senhor, de uma forma dirigida pelo Teu Espírito Santo, e que os corações que irão ouvir, que irão participar, estejam acessíveis, ó Pai, a Tua palavra. Não deixa, Pai, o Teu servo cometer erros aqui, Senhor, para que, através da Sua palavra, não venha ser criado nenhum tipo de doutrinas errada, heresia ou alguma coisa do tipo. Que o Senhor venha nos conduzir, nos orientar, nos ajudar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. O que é isso aqui? Bota esse aí. Vamos ver se nós sabemos cantar esse hino aí. Pode ir lá. Eu vou te passar aqui. Você vai escrever, tá vendo? Ó, começa no 1, 2, 3. Você vai escrever no cantinho de cá, no meio aqui, assim, homem ou pessoa, e escrever do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos adorar a Deus. Eita glória! O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Quero do mal a vitória ganhar, teu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo na cruz. Abandonar o sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Quer para de começa andar, o sangue há poder, sim há poder,
para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder, há poder sim. Este sangue de Jesus, há poder sim no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem esse poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Deixa eu glória, glória a Deus. Filhos aqui, você me enganou. Aleluia. Há poder sim neste sangue de Jesus, há poder sim no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Seja adorado em nome de Jesus. Glória a Deus. Na ida para Silverânia, o Daniel ficou me instigando a respeito da matéria. É hoje, hein? O negócio vai ficar feio aqui para nós, não vai? Vamos adorar. Escreveu muito grande. As letras muito grandes. Quem adora a hora da dor, um dia verá milagres acontecer. Deus não resiste a um coração. Quem adora em meio às prisões, um dia verá as cadeias subir. Adoração também move a mão de Deus. Quem adora meio à multidão, chama a atenção de Deus para si. Eu quero ser achado por ti. Eu quero ser achado por ti. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Na hora da dor, um dia verá milagres acontecer. Deus não resiste a um coração
adorador. Quem agora, em meio às prisões, um dia haverá cadeias firmes. Adoração também move a mão de Deus. Quem agora, meio à multidão, chama a atenção de Deus para si. Eu quero ser achado por ti. Eu quero ser achado por ti. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Seja adorado, Senhor. Seja adorado pela tua igreja. Seja adorado pela noiva. Aleluia. As prisões, as dificuldades, as lutas, as enfermidades não vão impedir a tua igreja de te adorar, de te exaltar. Então seja adorado nessa noite, Senhor. Adorado, seja adorado. Glória a Deus. Olha depois de novo. Glória a Deus. Vai dar certo, vai dar certo. É assim mesmo. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Adorado aqui. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. As palmas celebram o Senhor. Glória a Deus. Eu acho que chega de louvor por hoje. Chega aqui. Eu estou olhando a hora aqui, a hora está indo embora. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, dispensar o microfone. Podeis assentar. Glória a Jesus. Esse menino aqui, sem Bíblia, sem caderno, sem caneta, cadê? Tá aí. Passa raiva não que eu te jogo o sapato daqui. Qual que é a matéria de hoje? Vocês gostaram desse tema, hein? Quarteto Fantástico do Inferno. Irmãos, essa matéria, ela tem por objetivo
abrir o nosso entendimento acerca do mundo espiritual, acerca de muitas coisas que vêm sendo falado no nosso meio, muitos exercendo coisas que não têm parâmetros bíblicos, e lamentavelmente igrejas, tem título de igreja evangélica, fazendo um monte de escarcéu, e por sua vez o povo vai de encontro com esses ensinamentos, com essas doutrinas, com essa forma errônea de comportamento neocristão, vamos dizer assim. E a gente não está aqui, irmão, para desmerecer ninguém. Eu estou apanhando muito com essa matéria, é uma matéria complicada, e eu quero a ajuda dos irmãos. Seja participante, lembrou de alguma coisa, fale, interrompa o pastor, acende essa luz aí para dar uma clareza a mais, né? Glória a Jesus, aí, ó. Então, me ajude. A base dessa temática está lá em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Vocês vão demorar um pouquinho para entender. Quem não está trazendo material para anotar, é a mesma coisa de não participar da escola bíblica, porque é muita informação. Tem que anotar, para você não desperdiçar material. Entendeu? Não adianta, eu guardo tudo na cabeça. Mentira, não guarda não. Versículo 12, vamos ler? Efésios 6, 12. Eu vou ler uma vez até vocês acharem e logo em seguida vocês lêem novamente. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja lê novamente. Porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Complicado isso aí, irmãos. Então, nós temos algumas doutrinas, alguns ensinamentos que está imbuído, né, no cerco evangélico, que até é vergonhoso, sabe? E lamentavelmente a Bíblia vai dizer que por falta de conhecimento o meu povo foi destruído. E a falta de conhecimento tem sido um problema sério. E o conhecimento, irmão, ele gasta. O conhecimento gasta. Você tem que investir tempo, material. Gasta. E as pessoas não querem isso. É melhor louvar, é melhor dar pulinho, né? É melhor trazer revelação. As revelações assim, né? Só Jesus na causa, a gente entende que não tem nada a ver com Deus. Mas, infelizmente, o povo não está interessado em aprender. E quando nós falamos do inferno, das hostes espirituais da maldade, quando nós falamos em demônios, e nós vamos falar muito disso aqui, pastor, nós estamos perdendo tempo falando em demônio, tem que aprender de Jesus. Não, mas se você aprender de demônio, você vai querer saber quem é Jesus rapidinho. Entendeu? E aí nós temos, quando nós vamos ver, né, algumas coisas, né, desse texto, e nós percebemos que o inferno, me ajuda a descartar essa palavra inferno? Me ajuda a descartar, porque ela não faz parte do contexto.
A gente fala, é porque faz parte do costume. Me ajuda. Toda vez que eu usar essa palavra inferno fora do contexto, vocês me corrigem. Mas quando nós vamos ver a obra de Satanás, nós percebemos dentro desse texto que nós estamos lidando com uma organização diabólica tremenda. Engana-se nós, Paulo César, em achar, igual tem uns crentes aí que eu fico correndo assim, eu não sei se eu rio, se eu choro. Ah, Satanás está aqui, ó. Tá não, irmão. Pô, se você está achando que está aí, tira ele aí rapidinho. Satanás está debaixo do meu pé. Tá não. Fogo nele. Fogo não, irmão. Se aquete. Né? Então, nós vamos ver aqui, a partir daqui, que o inferno é organizado, irmão. O inferno é organizado. Nós lemos esse texto, depois, mais para frente, agora tem dentro de uma introdução, nós vamos ver que o inferno ele tem uma grande organização com um único só objetivo. Qual que é? Arrebanhar almas. Qual que é o principal objetivo de Satanás? Arrebanhar almas. Por quê? Porque o céu jamais será de Satanás. Ele queria domínio de todas as coisas no céu, mas foi expulso de lá e para lá nunca mais ele vai voltar. Ele não tem poder para realmente tomar o céu do Todo-Poderoso. Então, ele não está lutando, ele não está trabalhando para ganhar o céu. Engana-se quem está pensando assim. O objetivo de Satanás é arrebanhar o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Por vingança, por inveja, por orgulho. Porque se ele não pode habitar no céu, ele quer tirar o direito que foi conquistado na cruz por Jesus de mim e de você. E para isso, ele investe pesado, né? E é uma coisa interessante, né? Que nós vamos aprender aqui, e já vi muito crente antigo, crente velho falando, né? Que o diabo está no inferno. Um dia eu vi um testemunho de um crente que foi no inferno, cheio de demônio, o trono de Satanás estava lá no inferno, um monte de capeta em volta. Ô irmão, eu não sei se eu rio, se eu choro. É um erro muito grande, né? Nós vamos aprender isso aqui. E é um erro muito comum de muitos crentes, por causa de falácia, E aí, foge a estrutura de estudo. Aí não, o inferno está lá, eu fui lá, eu visitei o inferno, eu vi lá o trono de Satanás. Mentira! É por isso que eu falei antes de começar a escola bíblica que essa matéria vai ser uma matéria muito complicada. Porque a gente vai falar de algumas coisas aqui que vai contra um monte de gente aí que se diz ser homens e mulheres de Deus, irmão. Não adianta, é bíblico, nós estamos aqui falando da Bíblia. Então, se alguém falar assim, não, eu fui no inferno e eu vi... Mentira, pode falar. Mentira. Mentira. O que foi você? Você teve um sonho assim, você? Olha. Vamos lá. Aonde o Satanás e seus anjos estão? No inferno? No lago de fogo e enxofre, então. Aonde ele está? Aonde? Hã? Abismo? Ah, andando pela terra. Lembrou de Jó, né? É um erro comum. Quem já? Pois eu já ouvi falar. Eu já ouvi uns 3 que já foi no inferno e viu o trono do cão lá. Foi só eu que ouvi esses caras contando isso, ou tem mais gente que viu isso aí?
Né? Tá certo. Então, vamos ver aqui, eu nem sei o que está escrito aqui. Mateus 16, 18. Já abre para nós. Você tem que virar para cá, assim, que se eu for muito perto de você, desconcentre ele. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificará a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra elas. Aqui nós temos um texto bem interessante que fala sobre a porta do inferno. Jesus não está falando que o inferno está cheio de demônio e tal. Não, Jesus está falando que essa caminhada para o inferno, essa entrada para o inferno não vai prevalecer. Esses demônios que estão arrebanhando pessoas para o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, ponto aqui, agora para a gente entender, a gente tem que ir na origem, na onde tudo começou. Começou aonde, irmã Letícia? Onde tudo começou? No céu. Aí Satanás fez o quê? Se rebeliou, né? Não foi assim? Aí foi expulso de lá. Ele mais quantos, ô Júnior Trovão, depois da febre amarela? Uma terceira parte. Uma terceira parte, tá bom. Quantos? Satanás mais quantos? É uma terça parte. Agora dá quanto? Uma terça parte. Como é que divide esse trem em uma terça parte? É uma terça parte. Como é que se divide esse negócio de terça parte? 3. Pega a soma total do valor, divide em 3 e tira uma parte. Um nó. Pensou? Vai para cá e presta atenção. Naquele endemoniado gadareno, quantos tinha nele? Legião. Hã? Legião. É uma legião? Uma legiões? Como é que é? Me ajuda aí. Só lembra se é legião, eu acho que é legiões que ele fala. Em algumas pessoas vai perguntar quem é isso, ele diz legiões. Quem achar o texto aí, né? Eu acho que é legiões. Mas vamos colocar que fosse só duas, que passou de uma, está no plural. Não é isso? Uma legião, segundo o regimento romano, dá 6.000 demônios. Uma legião, 6.000 soldados. 2 legiões, 12.000. Então quer dizer que uma terça parte do céu que foi expulso estava ali naquele homem? Hein? Tinha 12.000, irmã Letícia. Vamos imaginar assim. Eu quero crer que só tinha 2 legiões. Não tinha mais. Eu quero crer nisso, né? Tinha ali uma terça parte possuída naquele homem? Tinha? Não tinha. O restante da galera está esparramado aí. Ô, irmão. Então vamos usar o nosso raciocínio lógico? Vamos usar o nosso raciocínio lógico? É muito demônio. Agora olha para cá e presta atenção. Vitor, você já jogou bola, Vitor? Na escola, alguma coisa assim já? Vou colocar aqui Paulo César, seu pai, o Júnior Trovão ali, depois da febre amarela, o Churumbinga. Eu e você vamos dividir o time. Beleza?
Quais são os melhores de bola? Paulo César e Churuminga. Você teve o direito de escolher primeiro. Qual que você vai escolher? Os dois melhores são Paulo César e Churuminga. Paulo César. Por que Paulo César? Por mais que o Churuminga seja bom de bola tanto quanto o Paulo César, de corpo físico, é só fazer assim, Churuminga e já era. Agora você acha que Satanás, lá no céu, influenciando um em outro, para comprar a sua ideia, você acha que ele ia em anjos? Você acha que ele ia em anjos mensageiros? Oh, irmão, vamos usar o raciocínio lógico? Vamos usar o raciocínio lógico? Olha a ideia do camarada. Eu preciso tomar o céu. Acima do trono do Altíssimo estabelecer meu trono e serei maior do que ele. O que ele está preparando? Uma guerra celestial. Então ele vai influenciar os mais poderosos depois dele no céu. Sim ou não? Então vamos usar essa matemática básica. Quem foi expulso do céu junto com ele? Uma terça parte dos anjos poderosos. É para rir mesmo, filho. Rir para não chorar. Rir para não chorar, porque o trem é feio. Não, vamos, não. Quer piorar? O que está amarrado na beira do rio Eufrates? Hã? O que você falou, ô abençoado? Não, eu quero entender a frase que vem antes do número. Eu quero entender essa frase. São só 4, não? São só 4, não. Você não entendeu até agora, né? Meu querido, não são só 4. Quantos são? Cara, imagina. Não, eu quero que você entenda. Não, é sério o que ele falou, é sério. Mas eu quero que vocês entendam o meu raciocínio. Se eu não conseguir transmitir isso, me corrija. Eles estão presos lá por quê? Esperando a destruição final. Vamos usar o raciocínio lógico? Lógico. Se esses camaradas tivessem solto, pensou? Eles estão presos lá e vão ser soltos para a destruição final. Agora você imagina a quantidade de espíritos e demônios poderosos que não estão por aí. Só esses 4 era suficiente para acabar com o planeta. Só os 4. Agora, de uma terça parte que habitava no céu, e os outros que estão aí? E olha que não é Satanás que está amarrado lá. Por que eu estou passando isso? E eu quero passar essa ideia para a igreja, para você ter uma ideia do tamanho do problema que nós enfrentamos diariamente. Você pode até brincar de ser crente, Satanás não brinca de ser Satanás. Vamos para o texto para nós entender algumas questões aqui. Vamos para a origem onde tudo começou. Endemoniado? Hã? Endemoniado? Endemoniado gadareno. Acho que na Bíblia não é isso não. Gadareno não, só que o endemoniado. Então Jesus perguntou, qual é o seu nome? O nome é Legião. No seu texto está Legião. Qual capítulo? Espera aí. Se for Legião ainda está bom.
Marcos 5, vamos ver lá, se for só legião tá bom. Porque somos muitos. Espera aí, Marcos 5:9. 5:9. Já vai estar aí, né? Legião. É legião? Ou graças a Deus? O que você está rindo, pessoal? Ué, mas não se fosse legiões? É uma cultura religião, porque no final ele fala que somos muitos. religião, não, mas É, porque legião, segundo os parâmetros do evangelho aqui, é segundo os parâmetros da visão romana. Então é 6.000. Uma legião de soldados é 6.000 soldados. Então uma legião de demônio é 6.000 demônios. Beleza? Deu para entender agora? Graças a Deus que era só 6.000, mas Deus fosse 12. Agora vamos instigar um pouquinho. Olha para cá e presta bem atenção no que eu vou falar. Então cabe numa pessoa só 6.000 demônios? Pegou a visão? Então cabe numa pessoa só 6.000 demônios. São pequenos detalhes que a gente não para analisar. Fala, filho. Você acha que porque teu pai veio, tu não vai ganhar uma, não? Sossega aí pra você ver, não, ó. Agora eu vou falar nisso aqui, pô. Aí eu quero ver se falar. Então vocês ficam fica esperto, porque numa pessoa só cabe 6.000 demônios. Numa pessoa só. Beleza? Deu para entender, né? Vamos seguir para frente. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao 19. Onde tudo começou. Capítulo 28, do 13 ao 19. Quem achou pode ir lendo para nós. Achou não? 13. Ezequiel 28, do 13 ao 19. Tira esse fundozinho musical aí. O negócio é sério. Águas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era por cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbuco, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pícoros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Até o 19. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. O Monte Santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas andavam. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Pecaste, eu que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Fez a tua sabedoria por causa do teu Deus. Por terra te lancei diante dos reis para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, pela injustiça profanaste teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre.
Nunca mais. Uhum. Isso aqui é só a ponta do negócio. Quando Ezequiel ele está falando essa profecia, ele está fazendo menção da grande batalha que houve no céu, em tentativa para estabelecer o trono de Satanás acima do trono do Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, entra uma situação bem peculiar. Quem é Satanás? Quem é Satanás? É por isso que eu tenho... essa palavra, eu não sei como é que eu usei ela, se é nojo, se é medo, se é ranço, não sei. Mas eu tenho uma birra de uns crentes, Satanás está aqui, vamos dar uma cadeirada. Deixa eu falar um negócio para você entender. Satanás, ele é o arca número 1 inimigo de Deus. E nós vamos descobrir nessa matéria, eu vou mostrar, nós vamos trabalhar isso para vocês entenderem quem ele é. E o reino dele, irmão, é extremamente organizado. Organizadíssimo. Tá bom? Então, primeira coisa que eu preciso que vocês tragam para dentro de si, para vocês não esquecerem. Ele é muito poderoso. O reino de Satanás aí, tem hierarquia igual dos anjos, tipo patente, essas coisas? Hierarquia, né? Patente. Tem. É no texto do Quarteto Fantástico. Porque começa com principados. Na verdade, o Quarteto Fantástico mostra a organização de uma hierarquia diabólica para destruição em massa. É isso que ela mostra. Quem são os Quartetos Fantásticos? É o quadro do plano, não? Como é que é? Quem é o Quarteto Fantástico que você fala? Vamos ler de novo, aproveitar que chegou todo mundo? Efésios 6, 12. Vamos lá, vamos ler? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Esses são o Quarteto Fantástico. Aqui é uma ordem de hierarquia do inferno. Eu não vou, depois a gente vai, porque para entender o todo mesmo, se faria necessário estudar todo o Efésio. Porque se você pegar o que vem antes, o versículo 10, pode voltar aí, versículo 10, só ir voltando. É isso mesmo? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo vem trazendo uma advertência do que vem por diante. O tamanho do exército e muito poderoso do inferno. E ele vem para vencer. Ele não vem para brincar, não. Beleza? Vamos continuar na origem. Pegou o Quarteto Fantástico? Beleza. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12. Nós não estamos falando da origem ainda. De onde tudo começou. Capítulo 4 ao 7. Capítulo 12, versículo 4 ao 7. Quem achou, leia. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Oi? É o 7. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante
1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Aqui é onde tudo começou. Essa é a grande batalha da tentativa de tomada à força do céu. Esse filho que eu não entendi. E nem vai entender porque o objetivo não é isso. Beleza? Porque se nós for pegar tudo que aparecer aí, eu tô lascado, né? Você quer entender? Chega em casa, mói, né? Porque senão nós embaraçamos o trem tudo. Percebeu? Então aqui começa. Aqui o texto de Apocalipse ele é mais específico, que ele fala do dragão, que é Satanás, e os seus anjos. Só que aqui a Bíblia não traz uma categoria, não traz a ordem de hierarquia. Mas nós falamos no início aqui, antes de alguns chegarem, sobre usarmos o raciocínio lógico. Satanás ele estava planejando tomar o céu, beleza? Aí imagina assim, ó, Enzo é um anjo. Anjo significa mensageiro. Imagina que você é o capirotão. Não, eu não. Presta bem atenção aqui, o raciocínio lógico, só para você entender. Enzo é um anjo mensageiro, é um anjo que vai levar recado, o anjo que apareceu a Maria, o anjo que... Beleza? E o Rafael é um arcanjo. O que é um arcanjo? Linha de frente de guerra. Anjo de batalha. Você está preparando uma batalha para tomar o céu. Você vai induzir quem para o seu lado? Um anjo mensageiro ou um arcanjo pronto para a guerra? É raciocínio lógico. Agora, outra pergunta. Você se acha mais inteligente, sábio do que Satanás? Não. Pensei nisso. Então ele não foi burro o suficiente para ir atrás de anjos que só servia para dar recado. Ele foi atrás dos mais poderosos, inclusive. Tem uma turminha esperando para a destruição final lá na beirada do rio. É difícil dar um estudo desse, né? Aonde os acontecimentos ocorreram para os 200 vão caminhar por ele. Quando o rio secar. E eles vão ser libertos ou vão ser libertos antes? Eles vão ser libertos durante para a destruição. É ali que vem a destruição total. Então, os demônios que estão amarrados ao meio do rio Eufrates, eles estão sendo reservados para esse grande dia, para a destruição. Pois é, beleza. Mas presta bem atenção aqui. A minha preocupação é porque nós fomos educados, dentro de um termo religioso, de não dar ênfase ao poder das trevas. Beleza? Mas quando você pega Paulo falando disso, você vê que ele dá uma ênfase muito grande do poder das trevas. Por isso que ele trouxe para a igreja de Éfeso essa situação para preparar a igreja que a vida de um cristão não é uma vida simples, é uma vida de confronto. Beleza? Então, assim, vamos focar em quem ele é e como vai. E aí entra algumas questões. Eles não estão no inferno, beleza? Arranca isso. Se porventura teve um fiapinho na sua cabeça que o inferno está cheio de demônio, arranca daí. Não tem não, tá? Beleza? Primeiro destino de Satanás quando ele rebeliou e os seus aliados, terra. Ele foi mandado para a terra. Beleza? Destino, terra. E aí é um negócio meio complicado. Porque isso é muito verdadeiro, isso é muito real, e tem muita gente achando que não.
Mas vamos ver. Satanás está onde? Deixa eu te falar um negócio. Não se assuste, não. Mas ele está aqui, ó. Demônios estão aqui, ó. Um dia eu falei no estudo bíblico, eu estava a falar. Eu oro, não é para que vocês, não, para que nós. Deus abrisse um pedacinho assim do cosmos, do espiritual, para a gente ver o que está aqui depois desse espaço aqui. Para você ver o tamanho do problema que a gente tem em nossa volta. Sabe, quando você entrar no seu quarto, se apagar a luz assim, Deus abrisse pelo menos uma portinha para você ver pelo menos. Não precisava ver tudo, não, pelo menos uns 10 assim, passando. Entendeu? Você vê o tamanho do problema. Vamos ver. Satanás está na terra. Seus anjos estão na terra. Entenderam? E aí eu vou falar um negócio que a gente vai ver depois. Irmã Letícia, eles têm livre acesso a Deus. O problema, irmã Letícia, se fosse só lá em Jó, eu ia dar uma desculpa, não tem qualquer, mas não é. Nós vamos aprender isso aqui. E quer mais? Tira esse menino da escola, pelo amor de Deus. Deus, vez em quando, ele requisita um desses. Nós vamos aprender isso na Bíblia. É porque a gente lê algumas histórias, a gente quer só o negócio, né? Mas nós vamos aprender que Satanás, seus anjos, esses espíritos malignos, e nós vamos levantar aqui uma questão aqui muito problemática, tem livre acesso a Deus. Deus, vez em quando, chama-os e requisita os seus serviços. Você está orando? Não? Vamos para a Bíblia que depois você vai ver. Satanás está na terra. 1 João capítulo 5, versículo 19. É epístola. Primeira epístola de João 5, 19. Vamos lá? Sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Pronto. Está espalhado aí, cadê a irmã Letícia? A galera está espalhada por aí. Entendeu? E aqui entra o pulo do gato. Que aí nós temos que ter um certo nível de cuidado. Deixa eu separar aqui, senão eu vou misturar. Esse aqui eu quero primeiro. Esse aqui eu quero primeiro. É você mesmo? É. Eu coloquei ele aqui, eu coloquei um antes dele. A gente tem que ter um nível de cuidado, porque frequentemente Deus requisita algum deles para servir a Deus em alguma missão. Não é o caso de Jó, porque ali Deus não requisita Satanás. Beleza? Você está falando dos demônios, Deus usa os demônios para fazer serviço. Mas não, estranho, não? Muito estranho. Vai dar conta. Até já no cristão aí, são muitos anos já, como Deus quer, até o diabo para te abençoar. Não, os vídeos é bom. Eu já vi o vídeo. Mas eu quero que você veja o que Deus faz aqui no texto da Bíblia. E é aqui que nós temos que prestar bem atenção. E é aqui que nós vamos levantar uma polêmica. Bora. Já que é para levantar, então deixa que vá. 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis. Tá aí. Vai que você consegue. Versículo 18 ao 22. Leiam, porque eu não vou nem ler, senão eu vou tomar até água para vocês lerem. Leia em voz alta, quem achou?
Pode ler, filha. Lê, filha. Vai. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará o que é bom, senão só o que é mau? Continue. Então ele disse: ouve, pois, palavras do Senhor, vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Disse o Senhor: quem Induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade. Gileade. Um dizia desta maneira e outro dizia de outra. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: por quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerá, sai e faz assim. Pronto. Não, mas... O que não deu para entender? Veio um espírito e se apresentou. Deixa comigo. Não, mas aí Deus disse: então vai, faça assim então. É só eu que entendi o texto assim? Então diga que só entenderam o texto. O senhor quis dizer que Deus usou Satanás para poder fazer. Não, Satanás não. Não, espírito de mentira. Aham. Que Deus usou, que Deus pegou ele para poder fazer o serviço para ele. Não? Mas no texto aí, ele não apareceu? Não, tipo... Deus permitiu que ele fosse. Só que o contexto desse texto. Bem, vamos lá. Vamos ler o texto de novo? Volta lá no 19, porque o 18 é o rei Acabe falando. Então disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Agora é o profeta dizendo. Beleza? Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Ou seja, Deus assentado no trono, e todo o exército do céu estava lá. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia, isso é o exército do céu dizendo: faça assim ou faça assado, não é isso? Então saiu um espírito de mentira diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor disse: como? E disse ele: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: tu induzirá e ainda prevalecerá, sair e fazer assim? E faz assim, né? No caso, morreu. Deus está querendo, Deus precisa de alguém que vá induzir Acabe. Quem aparece? Um espírito de mentira. E Deus disse o quê? Então vai lá e resolve o meu problema. Deus usou um espírito de mentira contra outro espírito de mentira. Não. E ele acaba não estava sendo mentira. Não, aí que tá. Como é que eu vou dizer? Usou um espírito de mentira contra Acabe. Contra Acabe. Entendeu? Ele precisava. Não dava para ele pegar, irmã Ana Paula, um anjo do céu, lá do exército do céu, que estava no céu junto com ele, e diz: vai lá e mente para Acabe. Não dava para ele fazer isso. Mas Acabe deu brecha. Não, filho, não. Você não entendeu o texto. Acabe já tinha caído. Já. Deus precisava que ele se perdesse mais ainda até chegar ao ponto de ir à guerra para morrer lá.
Só que para isso ele precisava ser induzido. E quando você vai ler o texto, você vai ver que os profetas que estavam ali começaram a profetizar a favor de Acabe, que ele iria e venceria. Era isso que Deus precisava. Então não dava ele pegar um anjo do céu, do exército celestial e mandar para fazer isso. Só que quando sai um espírito... Aí por isso que eu falei que tem que ter muito cuidado, é porque as hostes espirituais, a maldade, essas trincas, tem livre acesso. Agora, para e pensa comigo. O exército do céu estava reunido tanto de um lado do trono quanto do outro. Porque o texto é bem específico. Na sua mão direita e sua mão esquerda. Estava cheio do... E ali naquele campo, quem que aparece lá? Um espírito. Mas se Satanás fosse o céu, ele ia ficar lá no céu. Oi? Não foi esquisito, né, não? Ela não fica lá no céu. Não, é isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é que eles estão no céu, eles têm livre acesso para chegar lá. A questão de Jó. Mais uma vez o céu está em reunião. É assim que o texto diz ou não? O céu está em reunião. Mais uma vez o céu está em reunião. Deus com os filhos de Deus. Ou seja, não dá para ser homem. Tem que ser anjos, arcanjos, poderosos. Beleza? Quem que aparece lá na reunião? De boa. O próprio Satanás. Foi ou não foi? Não é que ele habita no céu. Não. Não é que ele habita no céu, não. Mas eles têm livre acesso. Tanto é que tem um texto, talvez mais para frente eu vou ver ele, que eu, bastante anotação aqui, que vai falar que ele fica de dia e de noite diante de Deus acusando. Quando fala de acusador, é Satanás diante de Deus, dizendo, olha, a Ana Paula está assim, olha lá, ó. Ou seja, tem acesso, sim. Habitar não, mas tem acesso. Só um exemplo, tipo assim, vamos supor, uma padaria. Você não fica na padaria, mas você tem acesso a qualquer hora para ir na padaria. Tá livre. É. Eu nem precisei. Tá livre. Quando entrar e sair onde quer. Para pegar o pão que já não passou. Né, Janaína? Fala, não mexe esse negócio de pão de amasso, não, Janaína, briga comigo. Eu quero que os irmãos entendam aqui, é só essa questão. Não tem, tipo assim, Satanás está preso aqui. Não é isso. A Bíblia inteira não demonstra isso. Não demonstra isso. É difícil de acreditar, mas lá na frente, depois que nós entrar na questão dos quartetos fantásticos, você vai ver que tem uma parte lá que habita nas regiões celestiais. Tem que estudar, tem que pesquisar. Eu entendi, mas essa parte que você falou que Deus precisa de água. Não precisa não. Porque ele usa o diabo. Sim, usa. Não. Usa. Tem ali que acesso, desde o momento que você dá acesso para ele. Não precisa de Deus, não precisa. Sim, não. Eu sei o que você está querendo dizer. É porque é justamente essa visão, essa maldita visão religiosa que nos prende em certas coisas. Sabe por quê, irmão? Não é assim, ó. Não é assim. Ah, não, eu dei lugar, então beleza, Satanás fez o que quiser. Não é assim. Não é assim. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Tenta entender. O texto ele é bem claro. Acabe já estava desgraçado da vida dele. Só que, tenta entender comigo. Deus ele nos quer por convencimento. Não é assim? Deus te quer por convencimento. E aqui eu começo a querer entender o que Deus está querendo fazer uma divisão. Porque que no meio desses profetas, tinha muitos profetas que eram do Senhor. E aqui que entra o problema, depois nós vamos ver, olha para você ver o tamanho do B.O. E nós vamos ver isso aqui agora. Aí Deus, ele quer uma forma para que isso se agiganta, para ver quem realmente vai prevalecer diante de Deus e quem é que vai ceder.
Ele não está nem aí com Acabe. Acabe vai morrer de qualquer maneira. A grande questão é quem vai realmente abrir espaço para ir junto com ele. Porque Satanás é enxerido o tema dele. Não é que Deus chama ele, não. Ele é enxerido também tem a cara. Na reunião que vai falar de Jó, Deus chamou ele. Deus chamou ele. Ali é o próprio Satanás que aparece. Deus chamou Satanás na reunião que fez quando vai falar a questão de Jó? Vamos, Ana Paula. Deus chamou? Não. Mas ali o diabo se apresentou. O Espírito se apresentou para Sim. Não falou. Deus ordenou. Vai. Então. Não significa que Deus precisou dele ou chamou ele para poder fazer esse serviço para ele. Mas, É a mesma coisa. sim, eu entendi. Você está querendo fechar o trem, mas não é assim que funciona. Não fechar não, pastor. Esse cara colocou. Não, porque presta atenção. Dentro do texto, você está querendo fechar. Mas dentro do texto, Deus fala assim, eu preciso. Dentro do texto está dizendo, quem é que vai? Eu preciso. Deus não está falando, usando um profeta para falar com pessoas. Beleza? Deus não está aparecendo para pessoas que nem apareceu para Isaías, dizendo, quem há de ir por nós? Deus está falando com a milícia celestial. Ele precisa de alguém, dentre eles, para fazer Acabe expandir o seu erro para ver quem realmente ia prevalecer com o Senhor ou não. Tanto é que a guerra, quando o sacrifício lá de Elias com os profetas de Baal e os portidos, que é esses profetas que eram do Senhor que se venderam, que comia agora na mesa de Jezabel, Elias vai dizer assim, se Baal é Deus, serviam, mas se o Senhor é Deus, serviam. Ou seja, é uma chamada para prevalecer servindo a Deus. Agora, Deus vai dizendo, eu preciso de alguém aqui que faça Acabe, que induza ele cada vez mais. Tanto é que o texto ele vai querer que induza, que prevaleça, sabe, para ir mais longe possível. E aí que entra o texto. O foco não é induzir Acabe, porque Acabe já estava perdido. A questão é fazer que o erro de Acabe se expanja mais para ver quem vai prevalecer. Aí quando depois vocês vão ler esse texto em casa, vocês vão analisar. Falei para vocês, esse trem é complicado. Agora, vamos para ver se nós conseguimos entender melhor o texto. Quando Acabe, ele ouve todos os profetas falando, e cada vez profeta mais se dando espaço, e vai induzindo cada vez mais pessoas. Quando está no confronto de Elias, antes de Acabe morrer, todos os profetas que cederam, aconteceu o que com eles? Não morreram? Elias não mandou matar todos os profetas que não prevaleceu. Porque uma coisa, irmã Ana Paula, é a senhora cometeu um erro. Outra coisa é aquilo que nós aprendemos em Romanos. É eu apoiar o erro da irmã, porque um exemplo bem clássico. Eu usei esse exemplo, um certo irmão aqui em Mercedes, justamente assim, ele estava cometendo um erro dentro da igreja, por causa do pastor dele, que pediu para ele fazer esse erro, e ele veio se aconselhar comigo. E eu, assim, de uma forma bem sutil mesmo, do jeito que eu estou aqui. O que eu fiz com ele? Eu falei, irmão, olha o que eu fiz com ele. Me empresta o seu telefone. No meio da conversa, assim de boa. Me empresta o seu telefone. Que eu preciso ligar para minha amante. E eu não posso ligar do meu telefone. Me empresta o seu para me ligar para minha amante. Ele olhou para mim assim, com a cara assim de... Não, pastor. Não. De jeito nenhum. Eu falei, mas por quê? Você não está fazendo o mesmo lá? Falei isso para que ele entendesse que eu estando em adultério, o erro é só meu. A partir do momento que ele me emprestasse o telefone, mesmo que ele não praticasse o adultério, ele assumiria a culpa
de adúltero junto comigo. Era o que estava acontecendo com ele na situação que ele estava vivendo. Beleza? Deu para entender? Então aqui, quando Deus está dizendo, olha, eu preciso de alguém, e esse espírito aparece e diz, então vai. É você que quer ir, então vai. Deus não precisava de alguém? Sim ou não? É o texto. É, pastor, nessa parte aí tinha um profeta, o profeta de verdade estava preso lá. É ele que tem a visão. Mas saiu um espírito. Esse Micael aqui, ele até apanhou. Certo. Os que dava lá, porque Sim. ele usava contra a cara. É ele que está tendo a visão. É ele que está falando a visão. Mas saiu um espírito. Deus deixou ir. Mas Deus não precisou de ir. Vocês estão fechando um pouco. Mas não chamou. O que ele está falando, o texto que o senhor está usando aí, de fato, Deus não solicita a presença do marido. Não. E isso eu estou falando desde o começo. Mas no início da conversa, Deus está dizendo, eu preciso de alguém que induza. Isso ele falando com exame. Certo. Quem que aparece? O menino que estava doido para levar a casa, opa, que oportunidade, se apresentou. E Deus disse o quê? Opa, que oportunidade, então vá. Não? Deus permitiu. Sim. É igual o Judas. Mas não foi usado para o propósito de Deus, naquilo que ele queria. É isso que eu estou dizendo, irmão. Igual o Judas. Jesus sabia. Sim. Fazer. Pois é, mas aí é uma outra questão. É uma outra questão. Pegou a visão? Que eles têm livre acesso a Deus e sim, Deus vai permitir eles fazer muitas coisas e até para cumprir o propósito de Deus nesse sentido. Vamos entender isso aqui, Vamos lá. Esse é o primeiro texto, gente. O primeiro texto já deu essa confusão toda. Eu não vou nem para o segundo mais. O primeiro texto deu essa... Vamos para o outro texto? Vamos largar de mão disso, esse texto vai dar ruim, não é? Vamos lá. Vamos para o texto para ver se ele é mais tranquilo. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Vai lá. 13 ao 15. É 1 Coríntios mesmo? Não, é 2 Coríntios. É 2 Coríntios. Ai. Eu vou ler isso não, vocês leem aí. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ele não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito. Pois, que os ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Pegou a visão? Esse aí é um esquarteiro. Quietão. Aqui vai negócio, aqui o negócio vai ficar feio. Aqui Paulo agora está dizendo que muitos são obreiros, apóstolos, que são instrumento de quem? Leia o texto. Eu não vou nem falar do texto. Leia o texto. Vamos voltar ao texto, pelo amor de Deus. Volta lá no 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Transfigura-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois os seus ministros se transfiguram em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas... Eu vou ter que perguntar, o que vocês estão entendendo do texto? Bora, gente. Bora, irmã Ana Paula. Acabei de me perguntar. Ei, Jesus, queima ela, Jesus. Começa não, capirota.
Porque eu entendo desse texto que tem legiões que são denominadas para esse tipo. Para esse rumo, tipo, pastores, obreiros, que são focados nessa área. Não, Para poder induzir. não, Não? não. Eu Vamos lá, padeiro. Eu entendi que os misturos, no caso dos demônios, Satanás pode se transformar em misturos da justiça? Tipo como ele antes de luz? Transformar em pessoas, né? Vamos lá. Eu quero ver 6, que tá difícil. Volta no 13. Os demônios podem se apresentar como coisas boas, como ministros de justiça, mesmo não sendo. Assim como os falsos profetas. Porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos. Beleza? Aqui nós estamos falando de uma classe de ministros. Ministros credenciados. Se diz é de Deus, né? Isso. Por isso que o texto vai dizer falsos apóstolos. Beleza? Transfiguram-se. Passam-se. Dá para se ver como apóstolo? Bora. E não é maravilha. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Espera aí. No caso, é pessoa. Espera aí, volta. Fala de novo, filho. Então não está falando de espírito, está falando de pessoa mesmo, nos casos. Calma lá, leão. Isso, vamos lá. Espera aí, tá me atrapalhando. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, beleza? É para lá? E não é muito, pois os seus ministros. De quem que nós terminamos o texto falando? E os seus? Os ministros são de quem? Hã? Transfiguram-se em ministro da justiça. Não é assim? Acabou. Nós estamos falando de espíritos. Nós estamos falando de demônios. Porque quando nós falamos em Satanás, nós falamos em guerra, nós falamos em batalha espiritual. É o mesmo que acontece lá. Como é que é o nome do profeta? Do tempo de Acabe? Você falou o nome dele agora? Miqueias. Os profetas do tempo de Miqueias. Que abre um espaço precedente e esse espírito de mentira entra e começa a atuar. O texto aqui não diz, mas não parece que é o mesmo espírito enganador, de mentira, na vida de pessoas? E aqui, vamos abrir um parênteses aqui rápido. Vamos lá? Vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o texto aqui. Irmã, vou deixar a irmã na pausa de lado, já está me dando muito trabalho. Irmã Letícia, queridinha do Paulo César. Eu vou morrer. Beleza? Daqui uma semana. É porque o negócio é morte, tem gente que tem medo. Eu vou morrer. Daqui uma semana, eu vou trazer uma mensagem para a senhora quando a senhora estiver dormindo. Depois que morreu? Você dá uma daqui uma semana, depois eu morri, ué. Mas é eu, ué. Por que que... presta atenção. Por que que não sou eu? Deus não vai permitir isso, não. Por quê? Essa interrogação que é o ponto. Por quê que Deus não vai permitir? Ele não permite, nós não fiquemos com pessoa morta, com espírito maligno. E não? Não gosta, né?
Ele fala que não devemos. Por quê? Não, bora. Pode falar. Você lembrou de qual profeta? Saúl, Do rei Saul, a feiticeira. Aham. o profeta lá, com Samuel. Samuel. Beleza. Aí ele estava conversando com a Letícia sobre isso. Mas não era. Não. E se é? Como é que sabe? Te respondo agora. Porque o que aquele espírito que sai da cinza fala com Saul não cumpre. E a Bíblia vai dizer que nenhuma das palavras que saiu da boca de Samuel não deixou de cumprir. Todas cumpriram. Depois você pesquisa lá para você ver. Não, mas o espírito falou que ia perder a guerra. Vai lá e vê o texto para você ver. Não era. Por quê? Deus disse que não. A Bíblia vai dizer que o homem morre e segue para onde? Direto para onde? Segue-se para o juízo. Acabou. O homem está destinado a morrer uma só vez, daí segue o juízo. Acabou. Na parábola do rico e Lázaro, Deus deixa bem claro: não tem acesso. Quem morreu, o rico não diz o quê? Deixe que eu volte e avise meus irmãos para que eles não se peguem como eu. Ele diz: não, vocês têm os profetas lá. Vocês não estão dando ouvido para os vivos, dirá para os mortos. Foi assim ou não foi? Então, por que eu não vou poder voltar e falar, deixar uma mensagem para a irmã Letícia? Porque a palavra de Deus já está condenando que não haverá isso. Beleza? Então, vamos entrar cá e presta atenção. Lembra dos ministros aqui? Nós estamos falando de pastores. O texto está falando de pastores, de igreja. Não é assim? Apóstolos, obreiros? Vamos lá. Vê se só fui eu. Que de repente só fui eu. Que já ouviu. Da boca de pastores. Invocação de... Nome de fugiu o nome do... Tranca-rua. Chucaveira. Entidade. Essas entidades, são entidades. Pomba gíria. Cara, que isso? Hoje. Peraí. Não, beleza. Chega. Não são esses pessoas que já morreram? Mas isso aí, esses aí que ele chama, não. Sim. São mortos? Ou são espíritos malignos que já caíram lá? Não, mas essas entidades são pessoas? Não, mas é espírito, é demônio. Calma! Tá me achando a cabeça do povo. Me ajudem aí. Vamos lá. Calme, respire. O que eu perguntei para a irmã Letícia? Eu posso voltar e deixar uma mensagem para ela? Não. Esses personagens que aparecem na boca de muitos pastores, inclusive em religiões africanas, vamos chamar assim, que são só denominados aqui no Brasil, são personagens de pessoas que já partiram. Por isso que chama-se invocação de espírito. Não é isso? E eles se manifestam, não é isso? Ou foi só eu que ouvi estranho? Ou só eu que estudei sobre isso também? Mas peraí, se uma vez morto não tem acesso, isso não é por mim e nem por fulano ou beltrano, mas pela própria palavra de Deus, e assim eu creio. Quem são esses? Ou são? Se os demônios que hoje nós conhecemos pela palavra de Deus são anjos decaídos que estavam lá na fundação do mundo. Opa! Então tem algumas coisas que nós temos que considerar. Ou isso que é usado e muito é uma fraude, uma mentira. Aquele negócio que se fala de Saci Pererê, um folclore, para enfeitar o trem? Ou o que será?
Pois pessoas que morreram não voltam. Ou será que essas religiões descendentes de africanos, por isso que eu falei que era meio complicado, são mentirosas? Essas manifestações que às vezes a gente vê, e já ficou bem claro para os irmãos aqui, que boa parte dessas manifestações são apenas... É o quê? E uma belíssima atuação. Porque antes de eu ser crente, eu ouvia falar que esses mesmo espírito, quando se manifesta, não sente dor. Eu já ouvi pessoas dar chicotada na cacunda de cão e ele sai gritando, ai, 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 ai. Não é errado aí. Então eu quero que os irmãos entendam que a Bíblia, ela fecha parâmetros para muitas coisas que a gente às vezes dá crédito, e a gente vê ministros desses, eu já vi obreiros desses dentro da igreja invocar, dizer, seu fulano, tranca-rão, como imagina, vem cá, sem infeliz. Percebe? Espíritos de engarrar cada vez mais. Percebeu? Esse é o segundo texto. Vamos para o terceiro, 2 Coríntios. E aqui entra 4:4. Um outro problema aqui. Acho que é 2 Coríntios 4:4. A cabeça até ruim aqui agora. Aqui. Eu não estou mexendo no Quarteto Fantástico. Eu estou mostrando a bagaceira. Para depois nós falar do quarteto. Beleza? Os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Beleza? Presta bem atenção aqui. Presta bem atenção aqui. Há uns anos atrás, esse é o terceiro texto, depois nós vamos pôr o texto aqui, aí nós fechamos essa questão. Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Há alguns anos atrás, um pastor aqui em Mercedes diz assim, é preferível, e aqui eu vou falar para uma porção de pessoas que está nos acompanhando nas redes sociais, algo muito sério. A Bíblia está dizendo que há obreiros fraudulentos, mentirosos, que são ministros de Satanás, isso é a Bíblia que está dizendo. Texto que nós lemos aqui em 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Que são ministros de Satanás que enganam, fraudulam. E aí aqui é hostes espirituais da maldade. Induzem a cegueira para não ver realmente o que a palavra está dizendo. É por isso que nós vemos um monte de gente, e aqui entra uma pancada aqui que eu quero advertir, não só a igreja aqui, mas os irmãos que nos acompanham. Você vai congregar numa igreja? Faça um favor. Porque, por exemplo, vou receber aqui um irmão, está vindo. Você é casado, irmão, com essa mulher? Sou. Mas você é casado mesmo? Sou. Namoramos juntos, tem um tempo. Então você é casado, não, infeliz. Toma vergonha, vai casar. É assim ou não é? Quando você for congregar, quando você for procurar uma igreja para você congregar, cultuar a Deus, diz, pastor, tu é casado com essa mulher mesmo? Que isso? Pergunte. Porque o que tem de pastores amaziados, trazendo maldição com falsas revelações, induzindo pessoas ao erro, nós vamos ver isso aqui mais para frente. Já são ministros fraudulentos, são ministros de Satanás. Porque são fraudulentos, são mentirosos, enganadores. A Bíblia vai adverter, Jesus vai adverter sobre os falsos profetas, e aqui Paulo está descendo a madeira e trazendo uma categoria espiritual para o contexto. Satanás, ele está usando pessoas como os profetas lá diante de Baal, para induzir cada vez mais pessoas a um erro comum, dizendo ser de Deus e passando muita gente para trás.
Pastor, tu é casado mesmo com essa mulher? Não, não sou não, sou maziado. Mete o pé porque é ministro de Satanás. Simples assim. Simples assim. E outra coisa que eu vou dizer para os irmãos. É preferível você pegar uma pessoa extremamente lá do mundão do que você pegar uma pessoa que passou na mão de um falso ministro desse para você pregar o evangelho para ela. O Deus desse século cegou o entendimento, mas não tem nada que você fale, que você faça, que você convence a pessoa de que ela está no erro e de que a Bíblia é soberana. Tem nada. Eu falo para os irmãos porque o trabalho de linha de frente de evangelismo não é de hoje, não. Tá? Não é de hoje. E a pior coisa que tem é quando você pega uma pessoa que ela está sendo conduzida por um ministro de Satanás e para você pregar a palavra de Deus não entra, a luz do evangelho não entra. A pessoa fica extremamente estarrecida, briga com você, quer até bater em você. Beleza? Então vamos alerta. Cuidado com esse negócio. Tem um monte de pastor fazendo revelações aí à torta e à direita. Irmãos, eu creio em revelação. Amém? Não quero dizer com os irmãos que eu não creio em revelação, não. O profeta. Profeta, vamos lá. Se ele falar alguma coisa, se eu sentir a presença de Deus, a pessoa pode sentir a presença de Deus? Como é que é? Deixa eu entender sua pergunta. Alguém fez uma revelação para mim. Sim. Eu senti a presença de Deus. Será que é verdade ou é mentira? Vamos lá. Olha a pergunta. Vamos lá, vamos compartilhar com a classe para nós aprender junto. Vai lá, Ana Paula. O profeta vai falar algo para você. Ele está dizendo aqui. Vai profetizar para a pessoa. Aí você vai e sente a presença de Deus. Mas o profeta está em adultério ou está amaziado. É de Deus? Depende. Porque, pela misericórdia de Deus, Deus usa pessoas aí. A gente tem que analisar a profecia. Irmão, isso é um problema sério. Tem que analisar a profecia, não julgar a profecia. A profecia. Agora, não é porque Deus usou uma jumenta, eu creio assim, Deus não vai usar. Eu creio dessa forma. Uma pessoa que está no erro, induzindo ao erro. É mais fácil Deus pegar uma pessoa ali no meio da rua, bêbada, drogada, e usar ela para falar com você naquele momento, do que ela pegar uma pessoa que está induzindo ao erro, está errando e induzindo ao erro, porque é um pecado consciente. Eu não creio assim. Mas ele não usa até o próprio Satanás lá para fazer com você. Sim, mas aí é uma outra história, irmão. Isso é uma outra história. Agora, tem um outro porém. Vamos lá. Vamos nesse raciocínio. Você vai na igreja. Pode compartilhar, pode compartilhar. Para profetizar não é dom? Hã? Profetizar não é Sim, é dom. Beleza. Mas o dom veio antes ou depois? Essa que é a grande questão. Se a senhora recebeu um dom de profecia agora, só pode cair na sarjeta. É irrevogável. Acabou. Profecia. Agora, a senhora carregar a presença de Deus, não. Presença de Deus, não. Isso aí, não. Porque senão a Bíblia é mentirosa. Se não há comunhão da luz com as trevas, aí a Bíblia está mentindo. Vamos lá, vamos lá. Esquece de a pessoa ser pastor, não, né? Ah, Uma pessoa qualquer. uma pessoa qualquer. Deus pode usar essa pessoa para falar uma coisa para você, como se fosse uma revelação, mas Aí eu creio. mesmo que seja uma pessoa Comum. errada. Um bêbado lá na rua. Um bêbado lá na rua. Você sabe por que eu não creio assim? Porque a Bíblia não dá parâmetro para isso. De presença de Deus, não. O dom ele é irrevogável.
Isso eu acredito. Eu já vi pessoas extremamente erradas que recebeu o dom lá atrás e quando ela fala, se cumpre. É profecia mesmo. Presença de Deus você não sente, mas você sabe que vai acontecer. Porque é irrevogável. Estão condenados ao inferno, aquilo que Jesus vai dizer, ó, não profetizaram, mas estão condenados ao inferno. Não tem como. Agora, uma pessoa que está no erro, não tem dom espiritual, e você percebe aquilo que a irmã Ana Paula falou. É umas profecias, irmão, fraudulentas, irmão. É umas profecias que não faz sentido. Entendeu? É uma profecia que aqui recentemente destruiu um casamento inteiro. E aí? É complicado. Agora, partindo-se de espíritos malignos, aí entra um outro B.O. Eles curam. São poderosos. Eu falo isso, vocês não têm noção. Eles curam, faz milagres, prodígios, maravilhas. Isso é texto bíblico, faz fogo cair do céu. São poderosíssimos. E aí entra uma coisa muito assertiva que a gente tem que tomar cuidado. A nossa mente, o nosso corpo, nós somos muito fragilizados. Somos. E aí nós muitas das vezes somos pegados por emoções. Você quer ver um exemplo? Eu estava numa determinada igreja, tinha uma irmãzinha lá, eu gosto sempre de contar isso aqui para os irmãos entenderem. Uma irmãzinha lá profetizando para todo mundo. Ei! A irmãzinha dava um pulo e tirava flecha todo mundo, com a sainha curtinha aqui em cima. Um monte de gente lá rolando pro chão afora e gritando. E eu disse, Senhor, não deixa vir aqui, que se vier aqui eu vou botar a mão, mandar sentar e acabar com essa baixaria. O Demi estava junto comigo. Ela veio aqui, ó. Eu falei, se colocar a mão num dos meus, eu mando sentar na hora. Se colocar a mão num dos que está comigo, eu mando sentar na hora. Eu já recebi profecia de mulher praticamente com os peitos de fora, irmão. Desculpa o termo. Hoje eu não recebo mais, não. Não vem, é Deus não, filho. Senta, vai botar uma roupa, põe na conversa. Então, porque esses mesmos demônios, eles querem passar para nós uma santidade, uma operação que não exige santidade, irmão. É isso que dá. E essa questão que o Daniel colocou de sentir a presença de Deus. É isso que eu vou falar sobre a assertividade. Pode falar. Sobre isso. O que é realmente sentir essa presença? Será que é realmente a presença de Deus? É porque nós somos fragilizados. E muitas das vezes nós somos tomados de emoções instantâneas. Assim como aquela mulher que passou por estar endemoniada aqui na frente de muitos irmãos e não era demônio. Não sei qual foi das irmãs que disse, sai em nome de Jesus. Não sei se foi irmã Letícia. Você estava aqui, irmã Letícia. Se não foi irmã Letícia, foi quem com a irmã? Mas tinha outra irmã? Sai em nome de Jesus. E mesma coisa que nada. Eu falei, não, pode tirar a mão dela, que não é demônio, gente. São mentes atribuladas, sabe? E para você incorporar um demônio, eu sentir a presença de Deus, é a mesma limitação, aquela mesma impulso, é aquele mesmo impulso que você vai ter. Então, muitas das vezes, não é a presença de Deus. Às vezes nós estamos... É por isso que isso é muito complexo, irmãos. A questão da profecia, ela tem que ser muito avaliada de quem que está falando, o que realmente está dizendo. Um dia levantou um profeta e fez assim, o cara conhecia, sabe? Tipo assim, a irmã Ana Paula, ele passou lá em frente da casa dela, viu ela dando uns tapas no menino. Aí ele disse, eita, assim diz o Senhor, eu vou quebrar a tua mão se tu bater naquele menino de novo. Olha a profecia. E assim foi, um por um. Fulano. Eu, a Janaína e o Joselino sentado aí. E eu disse aqui no meu pensamento, Senhor, se apontar o dedo para mim, vou mandar calar a boca. O Senhor sabe que eu vou. Não é o Senhor e o Senhor sabe disso. Pulou todo mundo. Nenhum de nós foi apontado. Não adianta, irmão. Deus, ele sabe quem é os seus. Não adianta.
E nós, muitas das vezes, ficamos muito entusiasmados com isso por falta de entendimento. A partir do momento que você tem entendimento, você não cai nesse tipo de cilada. Não adianta. São fraudulentos. O texto... Eita! Está cedo ainda. São fraudulentos. Irmãos, eu vou terminar essa parte aqui. Vamos ler o texto aqui. Eu só vou ler o texto para vocês entenderem. 1 Timóteo 4, 1 ao 12. 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao quê? Em espírito enganadores e o quê? Quem prega essa doutrina de demônio? Alguém já viu um demônio no meio da igreja falando assim, olha, assim, assado? Alguém já viu? Que se viu, porque ainda é pai. Já viram? Beleza. Pela hipocrisia que fala, não é o mesmo Espírito? Tendo cauterizado a sua própria... Não é o mesmo Espírito lá de Acabe? Eu não sei de nada, é o texto que está dizendo aí. Não é o mesmo Espírito, não é mentira, não é engano, não é doutrina de demônio, conjunção de ensinamentos. Doutrina quer dizer conjunção de ensinamentos. Conjunção de ideias para práticas religiosas. E é por isso que a gente tem que quebrar essa questão religiosa e focar no que realmente a Bíblia está dizendo. Porque o mundo espiritual, irmão, não é bem simples igual a gente está pensando. Não é bem simples. Nós vamos aprender mais ainda, tem muita coisa para receber, para a gente chegar no Quarteto Fantástico. Só apresentando aqui a situação, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse quadro aqui, ó. Depois, se vocês quiserem copiar, está escrito lá, homem, eu e você, de 1 ao 10, é um homem completo. Então, ó, são áreas da nossa vida. Quem falou da política aí, olha lá, ó. Política, econômica, cultural, social, espiritual, profissional, psíquica, moral, física e cívica. Sabe o que significa aquilo ali? São 10 áreas da nossa vida que Satanás passa 24 horas observando e tentando de alguma forma nos prender, nos controlar ou nos induzir ao pecado. São 10 áreas. É muito complicado. É muito complexo. Até a espiritual é a pior dela. Porque é mais fácil Satanás nos enganar no espiritual do que no material. É muito mais fácil. Esse negócio aí, 10 mandamentos é baseado nisso? Não. Tem nada a ver, não. Boa pergunta, mas não tem nada a ver, não. Mas é mais ou menos, parece que tem a ver, porque somos nós. E aí, você escreveu aquela palavrinha que eu pedi para você escrever? Você me arrebenta. Desconstricionismo. Essa palavra é tão difícil de falar. Tem que escrever pior ainda. Por isso que ele escreveu, você está vendo? Desconstrucionismo. É desconstruir? É. Mas no termos teológico, chama-se desconstrucionismo. O que é isso? É você separar as partes de um texto para você entender. É o que nós estamos fazendo. A gente lê lá principados, potestade, príncipe das trevas, hortos espirituais da maldade, e a gente lê tudo assim. Mas algum dia você parou para separar essa turma, para você ver o que é o que e aonde elas estão atuando? A armadura de Deus, nós sabemos que tem a couraça, o capacete, os pés, bababá. Você já separou para saber o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo aquilo ali, ó. Paulo está falando referente àquilo ali, ó.
proteção naquilo ali, vigilância naquilo ali. Então, isso aqui foi só uma introdução, irmão. Agora você imagina a quantidade de coisas que vai vir por aí. Não cabe esse ano sem cada vai parar. Amém? Depois vocês podem vir aqui copiar se vocês quiserem. É a nossa vida ali, completa. E aí você vai dizer, aonde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções? Psica lá. Está tudo ali. Por isso que você tem que desconstruir uma palavra só para você encontrar resposta para muita coisa. Eu estou muito preocupado com essa matéria, porque essa matéria é intensa, irmão. E eu quero pedir a compreensão dos irmãos para não fechar o entendimento para a palavra de Deus. Me ajude, estude em casa. Começa a focar agora para você descobrir essa cambada que está aí, essa uma terça parte do demônio que está aí, e dando um prejuízo muito grande. Na hora que a gente entrar para falar dos principados, você vai ver o tamanho da bomba. Aí você vai ver o tamanho da encrenca que nós estamos vivendo. Aí você vai começar a identificar a ação dos principados. Aí você vai falar assim, caramba, é pior do que eu pensei. Só para você entender a ação dos principados, longe está de fazer alguém cair endemoniado aqui. Ações dos principados está em disturbar todo um governo, toda uma sociedade, todo um ministério. Ele não está brincando, ele está usando pesado. Você quer ver um exemplo quando fala de toda a sociedade? Alguém já ouviu falar a ideologia de gênero, por exemplo? Isso aí, Wagner que falou sobre patente, demônio. Sim. Ele não tá, o demonião. Um demonião? É isso aí. Não vai comparar os Zezinho Deus ali. Não. Na cabeça dos políticos, enquanto mais sério. Os políticos. Né? Pode se colocar de pé para nós. Só fica aqui meia noite. Eu preciso trabalhar amanhã. Me ajudem aí. Irmãos, é sério. Foi para casa com uma dúvida, vai para texto bíblico. Se for ouvir alguém, vê lá quem você vai ouvir. De repente você está ouvindo lá um pastor, lá é um ministro do capiroto te induzindo ao erro. É difícil. Ore, busque entendimento, sabedoria e graça, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que nos direcione. A grande preocupação de Paulo, a igreja de Éfeso, era fazer a igreja entender que o mundo espiritual das trevas é real, poderoso, organizado e extremamente destruidor. E ele usa termos do tempo presente para que a igreja entendesse do que ele estava falando. E nós estamos imbuídos, Senhor, em aprender isso. Então não nos permita, Senhor, errar. Não nos permita, Senhor, dar ouvido a ideias que desconstrua a Tua palavra em nós, mas abre-nos o entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender, à luz do Evangelho, o poder das trevas. Ajude-nos, Deus. Abre o entendimento dos jovens, crianças, homens, mulheres, para que nada passe desapercebido por nós. E algumas coisas, Pai, que eu não souber me expressar, me ajude, Deus. Eu não quero ser um propulsor para causar confusão na mente de nenhum dos meus irmãos. Me ajude, Deus. Aquilo que eu não souber me expressar, que o Senhor venha me conduzir e talvez, quem sabe, usar até outra pessoa para me ajudar a transmitir aquilo que realmente está na Tua palavra. Assim eu oro, grato ao Senhor por tudo, grato ao Senhor por esta classe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja que um dia irá morar no céu e todos digam: amém. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. Amém. As palmas celebram o Senhor. Glória a Deus. Quem tá fechando? Fechou? Concluiu?